Agora temos a sétima tradição, que diz que todos os grupos de AA deverão ser totalmente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Bem, levou muito tempo para mudarmos nossa opinião sobre isso. Quando nossa fundação, agora o Comitê de Serviço Geral, foi criada, achávamos importante contarmos com grandes doações e nos sentíamos muito sortudos por termos alguns amigos do Sr. John D. Rockefeller atuando no comitê, não apenas porque estávamos muito interessados, mas porque parecia que poderíamos contar com a ajuda financeira de Sr. Rockefeller. Por um tempo, parecia que ele ajudaria financeiramente nossa recém-formada fundação, especialmente em 1940, após 2 anos de sua criação, quando de repente ele anunciou que gostaria de dar um jantar e convidar seus amigos para ouvir a história dos Alcoólicos Anônimos. Chegou a grande noite e Nelson Rockefeller representou seu pai, que estava doente. Harry Emerson Fosdick esteve presente e muitos nomes importantes do setor financeiro e outros setores em Nova York e mediações. Suas riquezas somavam pelo menos $1 bilhão. E nós, falidos que estávamos, esperávamos que pudéssemos fazer um tímido apelo por contribuições e receber um montante significativo. Para nosso total espanto, após a reunião, o Sr. Rockefeller escreveu uma carta a todos os que compareceram e que foram convidados, dizendo que a história da Irmandade era extraordinária e representava o cristianismo primitivo, e que, por estar fundamentada na simplicidade e valores espirituais, não precisava de dinheiro. E então ele fez uma pequena exceção, dizendo que alguns dos criadores ainda precisavam de uma ajudinha. E, por isso, ele estava doando $1.000 ao movimento. Então, cada pessoa presente ficou impressionada com a ideia de que não precisávamos de uma grande quantia de dinheiro. Um nos deu apenas $10 e acho que depois da contribuição do Sr. Rockefeller, a maior que recebemos foi de $300. Depois, Warren Richardson, amigo de Rockefeller e membro do comitê, chamou Rockefeller e de novo levantou a questão do dinheiro. Então Rockefeller falou: Dick, o dinheiro vai estragar tudo. Eles precisam caminhar com as próprias pernas. Então, podemos certamente dar a John D. Rockefeller os créditos pela sabedoria providencial de AA. E desde aquela época, ele e Nelson contaram muitas vezes a história de que esta é a única organização que devolveu o dinheiro que ele havia nos emprestado. Uma organização desse tipo. Então esta é a raiz primária da nossa tradição, de que todo grupo de AA deve ser autossuficiente, rejeitando quaisquer doações de fora. Criamos uma regra ou costume bem rigoroso sobre contribuições dos membros de AA. Temos muitas pessoas ricas em AA, e muitas delas estão dispostas a enviar doações generosas à nossa sede geral, mas elas e o restante de nós sentimos que não devemos transferir nossa responsabilidade financeira para os menos favorecidos. Devemos compartilhar a responsabilidade financeira e não devemos aceitar doações grandes o suficiente para que não tendam a comprar favores dos líderes e coisas do tipo. Portanto, o valor máximo que qualquer membro de AA pode doar à Irmandade hoje é de $200 por ano. Todas as demais doações vêm dos próprios grupos e rejeitamos grandes somas de dinheiro de fora. E a minha oração é para que sempre façamos isso. Agora vamos pular para a 10ª tradição.
O profissionalismo e a questão de que a AA como tal jamais deverá ser organizada foram bem abordados diretamente logo no início. Mas aqui temos a 10ª tradição que diz que Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões que lhes são alheias. Portanto, o nome de AA jamais deverá aparecer em controvérsias públicas. Nunca tivemos grandes problemas nesse sentido. E, claro, a tradição do anonimato tende a manter a situação sob controle. Conseguimos finalmente nos abster de endossos e de sermos comprometidos por nossos próprios membros. Então, na verdade, nunca tivemos esse problema. E, nesse sentido, somos os únicos entre as sociedades e países a estar em uma posição de absoluta neutralidade no que diz respeito ao mundo e problemas da nossa comunidade. Como sociedade, como indivíduos, tomamos todos os tipos de posições sobre essas coisas, mas como sociedade, não expressamos opiniões sobre estas questões e, portanto, não entramos em discussões. E, claro, isso será uma fonte de grandes problemas se algum dia entrarmos em tais discussões. E nós tivemos, historicamente, uma situação que chamou nossa atenção, de um grande amigo, professor e sociólogo Milton Maxwell, que uma vez escreveu vários artigos sobre o movimento washingtoniano. Esse movimento floresceu em 1840. Era uma sociedade formada por alcoólicos que tentavam se ajudar pessoalmente, encorajando o comprometimento com a abstinência que contava com o benefício da identificação e outros atributos de AA. Acho que a sociedade foi oficializada nos 2 ou 3 primeiros anos de existência. E assim como temos tantos membros recuperados e ativos, o mesmo aconteceu com eles. Isso foi sensacional. O movimento da lei seca estava ganhando popularidade na época e havia muitos outros problemas públicos. A guerra civil estava estourando, a escravidão era um problema atrás do outro. Não demorou muito para que os washingtonianos fizessem grandes passeatas à luz de tochas, de forma notória em Nova York e Baltimore. Eles lotaram o Faneuil Hall. Foi a grande sensação da época e extremamente noticiado. Houve uma grande pressão para que os washingtonianos começassem a palestrar. Alguns se tornaram grandes palestrantes. Acho até que eram bem pagos, mas os palestrantes do Sul estavam aptos para falar de outros assuntos além da bebida e os do Norte também. Por exemplo, os palestrantes do Sul não gostavam de falar sobre a ideia da abolição, mas os do Norte, sim. Então eles conseguiram colocar os pobres washingtonianos naquela grande controvérsia antes da guerra. Da mesma forma, eles vincularam o nome washingtoniano a todos os tipos de empreendimentos. Eles estavam dos dois lados da controvérsia seco molhado, etc. E assim começou o processo da desintegração. Provavelmente porque, em parte, sua força espiritual gerada pela assinatura de compromissos e de reuniões não era tão grande quanto a nossa. Mas em grande parte a desintegração aconteceu porque fizeram coisas muito naturais de se fazer, mas que foram totalmente destrutivas. E foi com esse espetáculo do passado, diante de nós, conforme nossas tradições foram evoluindo, que confirmou que estávamos muito provavelmente no caminho certo na questão das controvérsias públicas, de pagar nossas próprias contas, de não nos envolvermos com outros empreendimentos e assim por diante.
E, acima de tudo, isto confirmou o grande valor protetor da nossa tradição de anonimato. E agora vamos à 11ª tradição, que é muito importante, e fala que nossa política de relações públicas baseia-se na atração em vez da promoção. Precisamos sempre manter o anonimato pessoal na imprensa, rádio e filmes. Quero deixar claro aqui que este filme é para beneficiar os AAs e não deve ser divulgado ao público. Não tínhamos uma política de relações públicas, exceto o receio das relações públicas nos 2, 3 ou 4 primeiros anos de AA. Nossas sociedades, principalmente as do Oeste, nossos grupos, que eram apenas 2 ou 3 membros, eram quase sociedades secretas. Naqueles dias, se fizéssemos a pergunta da atração versus promoção, a ideia de atração seria ficar sentado na frente de casa e esperar que alguns bêbados viessem pedir ajuda. Por exemplo, o grupo da Filadélfia foi duramente condenado por ter ido até Curtis Bach, proprietário da revista Saturday Post, e lhe perguntado se ele estaria interessado em conhecer a AA. Bem, ele foi até lá e pediu para Jack Alexander escrever a famosa matéria de março de 1941. E é claro que isto abriu a porteira para todos os comerciantes e concorrentes, e logo começamos a ver AAs que corriam para os microfones, usando o nome da Irmandade, quebrando o anonimato, tudo para o bem do movimento, pois até mesmo essas situações de quebra de anonimato trouxeram clientes, e, portanto, estavam fazendo um bom trabalho. E me lembro também que quase sempre achavam que deveria haver um propósito duplo aqui, isso seria muito bom. Lembro-me de alguém que se candidatou para cargo público no Sul e se promoveu no partido AA. Acredito que ele queria se tornar promotor público enquanto divulgava a AA e suas boas intenções políticas. E outro membro correu para o microfone e anunciou que logo iria produzir uma série de palestras sobre a AA e que seriam patrocinadas por seu patrão, de uma seguradora tal e tal, etc. E nos divertimos muito descobrindo onde a atração havia parado e onde a promoção teria começado. Logo, começou a ficar evidente que esse negócio de atração e promoção representava dois polos e que, se levados aos seus extremos, o hábito conservador a respeito da atração era tão conservador que a sua política de não fazer nada nos iria deteriorar por falta de ação. E, se os promotores fizessem do seu jeito, nos promoveriam por todo o país, com todos os aparatos disponíveis na mídia e até com carros de som. Em outras palavras, os conservadores iriam nos deteriorar e os promotores nos arruinar. E assim a linha entre atração e promoção precisou ser uma questão de interpretação, de senso comum. E assim decidimos a respeito. Também ficou evidente que o anonimato era a prevenção da maioria das más publicidades, pois se as pessoas não corressem para os microfones com esses objetivos mistos, não iríamos longe demais na promoção, nem não fazer nada. E então teríamos uma política de relações públicas que incluiria um fluxo de pessoas cada vez maior entrando para a AA e se recuperando. Agora vamos para a 12ª tradição, que abarca todas as outras tradições. Até agora, falamos, talvez até demais, sobre o valor protetor das tradições
para a nossa sociedade.